Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Balcão Pop. Eu tenho que olhar pra câmera. E então, eu já tinha prometido faz um tempo de começar a fazer vídeos um pouco mais simples. E agora que tá chegando o final do ano, tá chegando férias, eu achei que seria um ótimo momento para fazer algumas indicações literárias para vocês lerem. Até porque um dos comentários que eu mais recebo é de pessoas falando que graças aos meus vídeos elas começaram a ler e etc. E isso me deixa muito feliz. E também eu quero fazer mais parte disso, eu quero ajudar mais nessa busca das pessoas por leitura. Então eu decidi separar 10 livros que eu acho perfeitos para quem está querendo começar a ler. Então, 10 livros para você se apaixonar por leitura. E eu pensei que existem muitos tipos de pessoas diferentes e as pessoas têm gostos diferentes. Então eu criei alguns critérios para essa lista. Eu variei em termos de estrutura literária, então eu escolhi um livro de poesias ou poemas, 3 coletâneas de contos, 3 novelas e 3 romances. Agora, tem essa certa questão a respeito de o que é novela, o que é romance. Para alguns é só uma questão de tamanho, para outros é uma questão de estrutura. É meio que um pouco dos dois. Só que, só para não ter confusão, eu estou usando a questão de tamanho. Então, 3 livros menores e depois 3 livros um pouco maiores. E além disso, eu também usei o critério de não repetir gêneros. Eu tentei pegar um livro de cada gênero. Então tem, obviamente, o livro de poesias. Aí tem um de guerra, um de fantasia, um de mais romance psicológico. Tem um de ficção científica, outro de terror, um de comédia, romance policial, enfim. Tem pra tudo quanto é gosto. Aí vai de você escolher qual tem mais a ver com você e qual você gosta mais, enfim. E aí, se vocês gostarem do vídeo, mais pra frente eu posso fazer uma parte 2. Então vamos lá. E conforme vocês forem lendo os livros pelas minhas indicações, pode postar no Instagram ou no Facebook e me marcar. Posta lá nos status do Instagram, eu sempre vejo, sempre estou acompanhando. Pra mim saber se vocês estão realmente lendo, se vocês estão gostando dos livros que eu estou indicando. Vamos começar. Primeiro livro que eu escolhi, um livro de poesia, clássicos da poesia brasileira, da coleção Ler e Aprender. Esse livro é muito fácil de encontrar em sebos. E eu escolhi esse livro aqui porque é muito difícil você encontrar coletâneas de poesias que misturem vários autores diferentes. Quase sempre você só vai encontrar coletâneas de autores específicos. E isso é ruim para quem está querendo começar a descobrir poesia, porque poesia é uma coisa mais difícil se você for pensar. Então você precisa conhecer vários estilos de poesia para você realmente encontrar qual faz mais o seu estilo. Com um livro desse aqui, que você vai ter inúmeros autores maravilhosos, estilos fantásticos envolvidos, você vai ter um prato cheio de poesia para você aí descobrir qual é o tipo de poesia que te agrada mais. Tem muito autor dividido por movimentos literários e tal. Esse livro também aqui é muito bom para quem vai fazer vestibular, só que eu nunca fiquei pensando nisso. A gente tem muita repulsa da literatura brasileira pela forma como ela é ensinada nas escolas. E a questão da poesia também é que poesia é um gênero que é muito difícil você encontrar boas traduções, é mais difícil você encontrar boas traduções. É uma coisa que está muito relacionada à linguagem local. Então é importante que vocês leiam poesia brasileira mais do que de outros lugares, até por aquilo que o gênero pede. A poesia na linguagem original em que foi escrita é uma experiência mais interessante. E a poesia brasileira é muito rica. Sinceramente, eu realmente acho os poetas brasileiros melhores do que dos outros países que eu já conheci. Talvez seja uma questão da linguagem, ou talvez seja só pela qualidade mesmo. Vão atrás de clássicos da poesia brasileira, você encontra em qualquer sebo. No estante virtual, isso aqui tá R$4 mais o frete. Então é muito tranquilo você comprar isso. Próximo livro, agora nós vamos para as coletâneas de contos. Eu separei 3 coletâneas de contos. Coletâneas, o interessante é você tentar ler um conto por dia, tá bom? Pega uma coletânea de contos grande e vá lendo um conto por dia que você vai acabar com elas rapidão e vai ser uma experiência muito bacana. E eu comecei escolhendo uma coletânea de terror. O que você mais vai encontrar por aí é coletânea de terror. E eu escolhi os melhores contos de medo, horror e morte, selecionados pelo Flávio Moreira da Costa. É a melhor coletânea de contos de terror que eu já encontrei até hoje, e eu li várias. É muito rica, muito diversificada. Tem 2 contos do Edgar Allan Poe, obviamente, tem que ter pelo menos mais de um do Edgar Allan Poe. Ele é o único autor aqui que tem mais de um conto na coletânea. Tem Bram Stoker, O Hóspede do Drácula, um conto extremamente interessante para quem gosta de vampiros e de Drácula. Tem Charles Dickens, que dispensa apresentações.
Tem Lovecraft, o conto Ratos nas Paredes, que eu já comentei aqui, que é maravilhoso, é um dos melhores contos dele. Franz Kafka, que é meu autor favorito. Tem o conto O Abutre, que é um conto curtinho de 2 ou 3 páginas, que é maravilhoso. Mas eu acho que a grande... Também tem Machado de Assis, então tem conto brasileiro de terror. Mas o destaque pra mim vai pro conto Um Acontecimento na Ponte de Oak Creek, do Ambrose Bierce. Aqui tem todos os contos que tem. E esse conto do Ambrose Bierce, que tem nessa coletânea, é um dos maiores clássicos da literatura curta de todos os tempos e é muito difícil encontrar, até em edições separadas e tudo mais. E tá aqui inserido nesse livro, eu encontrei num sebo, eu não sei quanto que tá o preço dele na internet, mas eu não acho que deve ser caro. Procurem os melhores contos de medo, horror e morte. Mais uma coletânea agora de ficção científica, as melhores histórias de viagem no tempo. Tem muita coletânea de ficção científica foda, mas essa aqui é a minha favorita. Porque viagem no tempo é um tema muito interessante. Quando você pega tantos autores e cada um escrevendo sobre viagem no tempo por um ponto de vista completamente diferente, é uma experiência fantástica. É uma explosão de mente atrás de outra. Tem grandes clássicos aqui, tem Arthur C. Clarke, tem o conto do Ray Bradbury que deu origem à ideia do efeito borboleta, que no caso é o som do trovão. Mas pra mim tem um dos melhores contos que eu já li na vida, Rumo a Bizâncio. Rumo a Bizâncio é um conto absolutamente fantástico, é um dos meus favoritos. Enfim, as melhores histórias de viagem no tempo, para quem gosta de ficção científica, contos e literatura em geral, é minha coletânea de ficção científica favorita. E eu aposto que vocês vão gostar bastante também. Próxima coletânea, última coletânea que eu selecionei, os 100 melhores contos brasileiros. A literatura brasileira, como eu falei, é muito fascinante, é muito interessante. E esse aqui é o melhor lugar para você ser introduzido à literatura brasileira possível. Você vai ter inúmeros autores, incontáveis autores. Aqui o livro segue por décadas, então você começa lá nos primeiros anos do século XX. Né, os 100 melhores contos brasileiros do século XX, aliás. É só do século XX. Mas já tem Machado de Assis ainda, os últimos contos que ele escreveu. Depois disso vai evoluindo, década de 10, de 20, 30, 40, 50, até os anos 90. É uma coletânea extremamente rica e eu ainda não terminei de ler ela, eu tô fazendo isso de ler um conto por dia, já faz um bom tempo. E eu já li vários e tem inúmeros aqui que explodiram minha cabeça, são contos maravilhosos. É claro que numa coletânea de 100 contos vai ter coisa aqui que você não gosta, mas isso é parte também da graça de ler uma coletânea. Você criar um senso crítico do que eu gosto e do que eu não gosto. Por que eu gostei disso e eu não gostei disso? Exercitar as suas capacidades literárias e as suas capacidades críticas lendo esses livros é maravilhoso. Você com certeza vai encontrar alguma coisa que casa com você, porque... Porra, 100 contos, com certeza vai ter alguma coisa aqui que você vai gostar. Mas é um puta de um livro excelente, uma ótima seleção. Eu recomendo muito, os 100 melhores contos brasileiros do século XX. Agora a gente vai para as narrativas curtas, quer dizer, as novelas, né, os livros menorzinhos. E eu escolhi aqui 3 clássicos. Vamos começar com o que eu não me decidi muito bem. Sherlock Holmes, né? Eu precisava colocar alguma coisa de Sherlock Holmes, de narrativa policial. Qual do Sherlock Holmes eu vou escolher? O meu favorito é Um Estudo em Vermelho. Eu já falei isso aqui, se não me engano, no vídeo do Batman. E eu também acho que seja o melhor lugar para você começar a ler, porque Um Estudo em Vermelho é a primeira história do Sherlock Holmes, então você vai ver como eles começaram. E na metade do livro pra frente, a história muda completamente de personagem e é meio como se fossem 2 livros em um. E esse outro livro é mais uma história de vingança do que de detetive. E pra mim é tão bom quanto o resto do livro. Mas tendo em vista o quanto as pessoas falam de O Cão dos Baskerville, eu me senti na obrigação de pelo menos citar ele aqui e colocar como uma opção. É pra maioria das pessoas o melhor livro do Sherlock Holmes. E talvez seja realmente, é um livro mais voltado para o sobrenatural, é tão bom quanto todos os outros. Sherlock Holmes é uma literatura muito viciante e que não tem um livro ruim do Sherlock Holmes, então você pode divagar sobre qual é o melhor livro dele tranquilamente. Pode ser O Cão do Baskerville, eu tenho essa caixinha aqui que tem uma coletânea, tem O Signo dos Quatro, que foi, acho que o primeiro livro que eu li na vida, e O Estudo em Vermelho. Então, eu não sei se ainda vende isso aqui, eu comprei num catálogo de revista, mas eu amo essa caixinha. E enfim, Sherlock Holmes, eu tô indicando aqui Sherlock Holmes no todo, mas em especial Um Estudo em Vermelho e O Cão dos Baskerville. Próximo, é claro que tinha que ter Franz Kafka, A Metamorfose, é o livro que eu tô indicando. A Metamorfose é um livro que você encontra em qualquer lugar por R$10.
Toda loja de R$10 que tem em shopping tem um exemplar de A Metamorfose. E é um livro extremamente curto, mas extremamente importante, extremamente influente e maravilhoso. E é um livro que eu recomendo a vocês não procurar significado dele, não procurar análises do livro. Leiam o primeiro livro, são só 80, 60 páginas, dependendo da edição que você pega. E tenta ler ele refletindo sobre si mesmo, tenta ler ele tentando trazer a história para si mesmo e vendo o que ela significa para você antes de tudo. Porque os livros do Kafka são assim. Eu vou indicar em especial o livro Kafka Essencial. Além do Metamorfose, que tem aqui, tem grandes clássicos dele de contos, como O Artista da Fome. Tem várias introduções interessantes do Modesto Carone, que só falam o necessário para você se introduzir naquela história e depois ele não fala muita coisa, para você poder experimentar o livro da forma como Kafka gostaria que você experimentasse. E é um dos meus livros favoritos da minha coleção. Ele é perfeito, ele tem tudo que você pode querer assim para começar a ler Kafka. Mas em especial o que eu estou indicando aqui é a Metamorfose. Você tem que ler em algum momento da sua vida. É um livro excelente, você lê em 1 hora, 2 horas assim. Todos os livros aqui que eu indiquei até agora, tirando as coletâneas de contos, são livros que você consegue ler num dia só, tranquilo. É uma vantagem também para quem está querendo começar a ler, que não consegue manter a atenção nos livros por muito tempo. Último livro curto, novela, ou seja lá o que for, eu escolhi Noites Brancas, do Dostoiévski. Dostoiévski é para muitos o maior escritor da história, ou pelo menos o maior da literatura russa, que para muitos é uma das maiores literaturas da história. As indicações estão diversificadas, você já teve aqui literatura inglesa com Sherlock Holmes, alemã com Franz Kafka, as coletâneas de contos que tem inúmeros autores, e agora literatura russa. É um romance, né, no caso, então é o livro que eu escolhi para representar o gênero romance, no caso romântico, né, é uma história de amor, mas acima de tudo é um livro sobre solidão. A forma como ele descreve as emoções dos personagens é realmente incrível. E, enfim, Noites Brancas é fascinante, eu recomendo para todo mundo esse livro aqui. Ele é curtíssimo, essa edição que eu tenho aqui tem 92 páginas. Você constantemente vai encontrar esse livro no meio de outros contos do Dostoiévski, o que é sempre positivo para quem está querendo começar a ler. Eu acho um ótimo lugar para você se introduzir a Dostoiévski. Enfim, é um excelente livro, Dostoiévski Noites Brancas. Agora a gente vai para os livros maiores, os livros um pouco maiores. E eu quero começar com uma escolha aqui que eu pensei em não indicar ela, porque eu não queria, como eu disse, eu não queria repetir gêneros, e é de ficção científica, mas eu queria indicar alguma comédia, para ter essa variedade, então uma fantasia, um de romance de drama psicológico, tipo Metamorfose, terror, ficção científica. Para mim, o livro que representa comédia na literatura, eu não podia escolher outro senão Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu falo mais especificamente dos 3 primeiros livros, porque são 5, né? Nessa edição aqui você tem os 5 livros. O 4º eu ainda gosto, o 5º eu não gosto muito. Constantemente o Douglas Adams odiava escrever, então ele vai cada vez mais perdendo a vontade de escrever ao longo dos livros. Mas os 3 primeiros são perfeitos, os 3 primeiros para mim são irretocáveis. Mas se tiver que escolher um, obviamente vá no primeiro, que é o mais icônico. Guia do Mochileiro das Galáxias, apesar de ser uma ficção científica, é acima de tudo uma comédia, né? E é uma puta comédia. Eu não vejo como alguém não gostar desse livro, é um livro muito divertido, em especial para quem é fã de Monty Python, como eu já falei aqui. Guia do Mochileiro das Galáxias é uma obra incrível. Mas enfim, se você quiser comprar logo a edição definitiva, não tem problema. Não é um livro ilegível, o 5º livro da série, mas obviamente perde bastante para os primeiros, até porque é difícil você manter um nível de qualidade tão grande durante tanto tempo. Por mais que hajam inúmeros livros engraçados de comédia, eu acho que a maioria dos livros de comédia que eu li até hoje são muito específicos para gostos específicos de comédia. Então eu pensei, por exemplo, em Charles Bukowski, ele escreveu inúmeros livros que eu acho muito engraçado. Salinger é provavelmente o escritor que eu mais ri na vida. Mas Douglas Adams é um humor mais universal. Eu acredito que qualquer pessoa que pegar pra ler Douglas Adams vai gostar, vai rir, ainda mais na geração que a gente tem hoje, que todo mundo tem um humor meio parecido, de meme. Então é uma comédia muito universal. Então fica a indicação aqui, se você quiser rir lendo um bom livro, Guia do Mochileiro das Galáxias. Vamos falar de Nada de Novo no Front, do Eric Maria Remarque. Eu não sei se está focado ou não. Essa aqui é a edição da LPM Pocket. É um livro de guerra sobre a Primeira Guerra Mundial.
meio autobiográfico, porque o Erich Maria Remarque participou da Primeira Guerra Mundial, e é até hoje um dos maiores livros sobre guerra já escritos, é o meu livro favorito de guerra. E o que eu acho esse livro bom para quem está querendo começar a ler é que ele tem um estilo muito cru, um estilo bem fácil de acompanhar. A história é muito envolvente, ela é muito mais feita de episódios do que de uma história, não é uma trama longa. Você tem um personagem protagonista e episódios vão acontecendo com ele ao longo da guerra. Tem alguns episódios que são muito engraçados, outros que são muito emocionantes, outros que são muito tensos. E te dá um panorama muito interessante da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Mas é, acima de tudo, um livro excepcional. As críticas que ele faz a respeito da guerra são muito relevantes até hoje. É um livro, como eu falei, muito divertido de ler, muito rápido, gostoso de se ler, de se acompanhar. Tem passagens extremamente memoráveis. É um desses livros que fica com você durante muito tempo. Você fica pensando e refletindo sobre ele durante muito tempo. Já um livro maiorzinho, né, como vocês podem ver, mas ainda assim, tranquilo. O final desse livro é um dos melhores finais que eu já li na minha vida. Então fica a indicação, Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Para finalizar os 10 livros que eu selecionei, eu queria selecionar um livro de fantasia. E por mais que esse livro seja muito óbvio, eu achei que seria o lugar perfeito, porque foi um dos livros, juntamente com A Sombra de Smaug, do Lovecraft, que me fez amar a literatura como uma forma quase de cinema, uma coisa de entretenimento, uma coisa de ser muito divertido ler. Que no caso é Hobbit, do Tolkien. E é difícil você escolher qual é o seu livro favorito do Tolkien, mas eu admito que Senhor dos Anéis, apesar de ser uma puta obra fantástica, ela se estende demais em alguns momentos, realmente. Ela tem uma gordura ali. E ainda mais pela maioria das pessoas ler Senhor dos Anéis depois de já ter visto os filmes, fica difícil você desassociar o livro do filme e fica uma coisa meio mais chata você ler um livro que você já sabe o que acontece. Silmarillion, por outro lado, já é uma obra completamente nova, você não fazia ideia da maior parte das coisas que acontecem nesse livro. Então é um livro muito gostoso de ler e muito gostoso de descobrir. Porém é um livro que ficou mais inacabado do Tolkien, né? Tem momentos ali que ele se apressa muito, então na verdade é um livro que falta coisas. Principalmente o começo do livro é muito confuso, porque parece mais um script do que seria o livro de verdade do que de fato o livro. O que meio que era verdade. A versão de Silmarillion que a gente tem hoje é a versão inacabada, né? Então no meio disso você tem Hobbit, que é a obra mais bem acabada dele, é a obra que lançou o nome dele no mundo e que é perfeitinha até hoje, é absolutamente fantástica. Apesar de ser tecnicamente infanto-juvenil, é uma história extremamente madura. Ela é o Big Bang das histórias de RPG. Você tem uma aventura que segue de um ponto A a ponto C e você vê eles percorrendo o caminho desse ponto ao outro. É a grande glória do livro. É um livro muito rápido, muito gostoso. Você lê assim, o tempo passa, você nem vê. E eu recomendo principalmente você ler antes de ver os filmes, tá bom? Os filmes, principalmente, o segundo e o terceiro eu acho péssimos, o primeiro eu ainda gosto. Mas o fato de eu ter lido esse livro antes de assistir os filmes mudou completamente, obviamente. Todas as coisas que acontecem no livro pra mim eram uma novidade, então foi o que faltou em mim quando eu li Senhor dos Anéis, porque como eu já sabia o que ia acontecer, ficou uma coisa mais agradável. Agora, como eu não sabia nada de Hobbit, ler esse livro foi incrível. Enfim, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos que também vocês querem que comece a ler. Se você também tiver indicações para fazer, faça as indicações, eu vou adorar ver elas. Se vocês acharem que vale um volume 2 desse vídeo, eu posso tentar fazer. E ao longo desse mês a gente vai ter, eu espero fazer vários vídeos, eu espero que saiam vídeos bem bacanas aí ao longo do mês. Se você também tiver interesse em seguir a gente no Facebook e no Instagram, você pode seguir. Eu não tô postando muito no Facebook recentemente, porque eu dei uma desanimada um pouco com o Facebook, mas eu tô pensando em mais pra frente, quem sabe, começar a usar o Facebook por alguma maneira que ajude o canal. Enfim, a gente vê isso no futuro. Eu também tô começando a investir mais na qualidade dos vídeos. Eu espero que vocês tenham notado e que esteja fazendo a diferença. Agora eu vou escrever uns roteiros aqui para os próximos vídeos. Até a próxima. E eu acho que é isso. Valeu!